estamos começando mais um programa Batom e Bate-Papo. E hoje a gente vai falar sobre mulheres que apacentam outras mulheres. E é claro, para falar desse tema, eu tinha que trazer aqui mulheres que realmente apacentam outras mulheres. E é por isso que eu tenho aqui comigo a Marília. Oi, pastora Márcia. A Dalva. Olá. E também aqui a Valéria. E a gente vai falar desse tema tão gostoso e importante para nós como igreja, ok? E eu quero começar já deixando para você aqui as informações do nosso programa, porque você pode participar, você pode mandar perguntas, você pode ouvir novamente, tá certo? Então eu quero pedir a Marília para deixar esse recado para vocês. Ok. Esse programa vai ao ar através da Rádio Vinha FM 91.9, todos os sábados às 10 horas da manhã, com reprise no domingo às 8 horas e às quartas-feiras às 20 horas. Você pode também assistir esse programa no YouTube através do canal Márcia Silva a partir de sábado às 10 horas, ok? E hoje nós temos um sorteio, pastora Márcia. Nós temos brindes. Quem não gosta, hein? Sorteios. É verdade. Você vai, então, concorrer a 5 inscrições para a nossa conferência Mulheres da Vinha, que vai acontecer agora em junho aqui na Videira Arena 7000. Como participar? Você vai anotar o número que está aí na sua tela. O número é 999972005, para aqueles que estão só nos ouvindo. Então, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp escrita: eu participei do programa Batom e Bate-Papo, mulheres que apacentam outras mulheres, e quero ganhar uma inscrição para a conferência Mulheres da Vinha. Eu vou torcer para você ganhar. Olha aí, talvez alguém estava orando, né? E a resposta chegou. Chegou. Ok? Bem, nós vamos falar sobre mulheres que apacentam outras mulheres. Eu quero pedir aqui a Dalva. Vamos começar com a Dalva? Vamos. Não, vamos começar com a Valéria. Vamos. Tá bom. Também vamos. A Valéria vai ler aqui pra gente o nosso cartão rosa. O que você tem pra gente hoje, Valéria? Tem uma historinha aqui interessante. Ok, vamos lá. Então, um menino de 6 anos, filho de um dos nossos pastores, ele disse assim certa vez: quando eu crescer, eu vou ser igual ao meu pai. Eu vou ser pastor e vou empurrar uma mala de rodinha com o meu computador. Você sabe, é muito comum a gente ver crianças querendo imitar os seus pais, né? E também, assim, trazendo isso de uma forma literal, como essa mala com rodinhas. Entretanto, queridos, pastorear é muito mais do que realmente empurrar uma mala de rodinhas. Afinal, o que realmente é apacentar um rebanho? Amém. Realmente, essa história é muito engraçada. Pode rir atrasado. Pode. Então, só isso, né? Empurrar uma rodinha. Tá certo. Dalva, lê pra gente aí no seu cartão azul. O que você tem pra gente hoje? Pastor, o meu chique, parecido com o da senhora. Meu cartão azul, eu quero definir a palavra apacentar, que é o que nós vamos ótimo. falar aqui Sim. hoje, né? Que em hebraico significa ra'á. E esse significado quer dizer pastar, alimentar, cuidar. É um significado muito lindo, né? O apacentar. Sim. E é a mesma palavra que é usada no Salmo 23, né? Que fala a respeito que o Senhor é o meu pastor. Então, a palavra apacentar e a palavra pastor tem o mesmo significado no original. Olha que lindo. coisa interessante, né? Vamos falar sobre isso hoje, ok? Muito lindo. Sobre mulheres que apacentam mulheres. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso para a gente já continuar aqui essa introdução desse tema, que é muito prático, fala da nossa vida como igreja, né? A Bíblia, ela conta a história de algumas mulheres que elas apacentaram ou cuidaram de outras mulheres. Com certeza essas mulheres, elas são modelos para nós hoje. Então nós podemos citar aqui, por exemplo, Noemi, que ensinou e cuidou de Ruth, ok? Mas hoje, no nosso ministério com mulheres, principalmente na videira, nós apacentamos mulheres, mas também crianças. E embora esses dois grupos fazem parte do mesmo rebanho, a maneira de apacentá-los é diferente.
ok? Então, nós queremos abordar hoje aqui por que é tão importante o apacentamento de mulheres e crianças e como esse trabalho acontece hoje na igreja. É sobre isso que a gente vai falar, compartilhar aqui experiências, dar testemunhos, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado neste programa, ok? Então, fique com a gente até o final para que você possa ouvir sobre isso. Mulheres que apacentam outras mulheres. Deixa-me perguntar já aqui para essas mulheres maravilhosas e experientes. Vamos lá. A gente compartilhou em outro programa a respeito da experiência pessoal aqui de cada uma, como que foi o início, né, da vida cristã de cada uma, dentro desse aspecto aqui do apacentamento. Que tipo de apacentamento cada uma recebeu? Mas hoje eu gostaria de falar dos outros. Vamos falar dos outros hoje, né? Vamos. Vamos deixar de falar da gente. Sim. Então hoje eu gostaria de falar sobre como essa experiência que você teve de ser apacentada teve influência no seu ministério hoje para apacentar outras mulheres. Vamos começar aqui com a Dalva. Pastora, a experiência, eu acho que ela é algo que ela vai acrescentando todos os dias algo na sua vida, não só natural como espiritual. Uhum. Quando nós falamos lá no início da nossa vida cristã, que nós aprendemos a comer a coisa certa, nós aprendemos a orar, nós aprendemos a obedecer a Deus, aprendemos a seguir o Espírito. Então, ao longo da vida cristã, nós vamos manifestar tudo que eu aprendi na hora que eu estou discipulando, na hora que as lutas vêm. Então, eu acho que hoje, como discipuladora, eu posso falar para quem está me ouvindo. Se você orar, vai acontecer. Porque eu orei e aconteceu. É mais ou menos assim, foi bom para mim, vai ser bom para vai você. ser bom para você. Então, eu acho que é um alimento que eu comi e eu posso falar para outra. Come, vai ser bom para você, porque foi bom para mim. Sim, Marília. Eu creio que são muitas influências, né, que nós recebemos no nosso ministério, que reflete hoje. Mas eu acho que há a influência da palavra, pastora Márcia. Porque a palavra, ela instrui, né? A palavra, ela testifica. E hoje, muitas vezes que eu vou discipular, muitas vezes que eu vou aconselhar, eu me lembro de palavras que eu recebi na minha vida. E aquilo se tornou rema, se tornou uma experiência de vida, né? Hoje nós estamos na era, né, de muitas autoajudas, né, pastor Márcia? É autoajuda de um lado, de outro, mas o que muda mesmo não é autoajuda, é a ajuda do alto. Né? Eu até acho que existe muitas vozes, né? Sim. É isso. Muitas vozes sendo ouvidas, né, liberadas de tantas formas, mas eu acho que existe pouca palavra. Isso. Pouca palavra de Deus. E quando você fala de palavra, você está se referindo a ler a palavra? É aquela palavra. Comer a palavra? A palavra. Paulo fala, né, que nós habite ricamente em nós a palavra. É você ter a palavra para liberar ela na hora que precisa. Você precisa, né? Você como um reservatório, isso, né, Marília? Como ali uma dispensa, né? A Bíblia fala ser dispenseiros de Deus. Você ter uma palavra ali que foi tão rima na sua vida e quando você fala, ela alimenta o seu discípulo. E hoje você pratica isso, né? Pratico. Nossa, eu muitas vejo claramente isso em você, realmente. Amém. Valéria. Pastora, quando eu comecei a acompanhar outras mulheres, apacentar, foi uma alegria muito grande para mim. Mas logo depois eu percebi assim, alguns desafios. Aí foi muito bom o fato de eu ter sido apacentada, porque aí eu estava levando elas a trilhar um caminho que eu percorri. Ou melhor, que eu ainda estava percorrendo, cada uma ali na sua posição, mas e foi muito bom agora. A questão que muito me marcou e que me ajudou é que eu estava aprendendo, eu tinha aprendido a fazer a obra e eu estava ensinando outras a fazer. Então aquilo assim, parece que me renovou. Sim. Entendeu? Parece que renovou e me marcou. Agora, é importante também a gente frisar que o apacentamento, ele não é um processo que ele encerra. Para você que está nos ouvindo, não ter essa ideia de que foi algo que aconteceu no passado e que agora não acontece mais, porque nós somos apacentados o tempo todo, como rebanho, né? Só que, é claro, você também vai adquirindo ali
uma experiência, uma maturidade espiritual, e você Isso. vai passando para outros, Sim. alimentando outros, cuidando de outros, né? Então é nesse sentido que nós estamos falando aqui, como que é tão importante esse apacentamento, né, no corpo. E é claro, nós estamos falando especificamente aqui de mulheres. Agora você falou, Dalva, aí no seu cartão azul, né, que você mencionou algo interessante sobre a palavra apacentar, Uhum. que é a mesma lá do Salmo 23, né, Sim. que fala do pastor, ou seja, Raá, que é a palavra no hebraico. Mas tem um significado bem amplo, né? Uhum. E eu queria que vocês comentassem aqui um só desse significado, para ficar assim de uma forma mais clara, ok? O que você considera assim mais marcante hoje no seu trabalho com outras mulheres, que talvez seja até um dom que você tenha, Uhum. não é verdade? Que os dons Deus nos dá para servir ao corpo. Uhum. Então, o que você acha que é mais marcante hoje nesse seu trabalho de estar apacentando outras mulheres? Pastor, eu acho que uma das coisas que é muito marcante no discipulado, no trabalho de apacentar as mulheres da igreja, é o cuidado. Cuidar. Porque Se eu alguém acho. que cuida, Dalva. Sim, eu considero que sim. Porque eu penso o seguinte: o papel do pastor é aquele que alimenta, mas é aquele também que percebe o que aquela ovelha precisa. Sim. Então, tem ovelhas que estão precisando de alguma coisa específica, diferente das outras, né? Então, eu preciso ser aquele pastor que identifica o cuidado individual. Aham. Eu preciso saber, essa aqui, ela está precisando aprender isso. Eu Não, acho preciso que é o que a levá-la a gente isso. mencionou aqui sobre Noemi e Ruth. Noemi e Ruth. Porque ela teve esse cuidado ali especial com ela, né? De cuidar de uma área importante, porque Ruth era viúva. E ela se preocupou, falou, não, eu vou arrumar um marido para você. Vou te ensinar. Até porque naquela época não era tão simples. Não. Ela não podia simplesmente trabalhar e se autossustentar, né? Sim. Então eu acho importante esse lado do cuidado, né? E mulher, pastora, cada uma, em algum momento da sua vida, ela vai precisar de algo, né? De uma instrução, ela vai precisar de uma direção, da ajuda e oração. É verdade. E a gente identificar isso como pastor é muito importante, né? É verdade. Tem todo tipo, né, de pessoas. Então tem mulheres que às vezes elas são mais... Ela tem mais agilidade até para compreender algumas coisas espirituais. É verdade. E aí ela consegue aplicar na vida dela. Tem outras que você precisa repetir, falar, ensinar de coisas novo. bem detalhadas. É verdade. É verdade, Marília. Qual que é essa característica marcante no seu ministério hoje? De apacentar outras mulheres. Então, pastor, eu sinto assim que Deus me chamou para levantar outras mulheres e despertar o potencial delas, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo discípulas minhas sendo levantadas, abrindo igrejas, sendo enviadas. E isso é a nossa vida, né? Sim. Sempre nós estamos fazendo isso. Então eu percebo que isso é uma característica marcante no meu ministério, que é despertar o potencial, mas antes de despertar, eu alimento, né? Eu alimento com aquela palavra, eu reafirmo ali o potencial delas e eu invisto de uma maneira que eu falo, você vai mais longe que eu. E, então eu tenho visto isso, né? Pastoras que andaram comigo, serem enviadas, acompanhar igrejas, até em outras nações. Então eu penso que isso é fruto de um investimento, investimento da palavra. Eu acho que ali não tem como você pegar um aspecto. Eu acho que o cuidado da palavra e também do alimento, visando o quê? Visando um potencial que elas vão avançar em Deus, Amém. que vão, né, assumir lugares que o Senhor tem para a vida delas. Eu creio que isso é uma característica marcante no meu Que ministério. bom. Acho importante, né, saber identificar. Você, Valéria? Pastora, muitas coisas, mas eu percebo que uma coisa que marcou muito meu ministério todo esse tempo que eu acompanho mulheres é o fato de eu ser discípula. Eu acho que isso marca muito. Todas elas falam essa característica em mim. Ela fala, você é discípula. Aleluia. Aliás, esse é um critério que nós colocamos, né? Eu lembro quando eu escrevi o livro Multiplicando Discípulos, que eu falei, a primeira característica para você formar discípulos, seja um discípulo. Porque você não pode passar um DNA que você não tem. Não tem. É verdade. Isso é poderoso mesmo. Poderoso.
E isso faz toda a diferença na hora de apacentar, né? Uhum. Apacentar mulheres. Você não pode dar o que você não tem, né, pastora Márcia? Você só passa o espírito que está em você. E o discipulado tem esse poder, né, pastor? É De você verdade. transferir o coração, Isso. transferir aquilo Isso. que está em você. É verdade. Agora, mulheres que apacentam outras mulheres significa também mulheres que cuidam de outras mulheres. A Dalva mencionou esse aspecto aqui do cuidado. Uhum. Agora, eu queria ser mais específica. Em que concentra esse cuidado? Então, se nós estamos falando de mulheres que estão apacentando outras mulheres, então significa cuidar de outras mulheres. Mas cuidar como? Você vai ter uma pessoa para falar o que ela tem que fazer, fazer o horário dela? Como é que funciona esse cuidado? Cuidar de quê? Nós estamos falando da vida espiritual, né? Vamos falar um pouquinho disso aqui. Como que você pratica isso hoje nesse apacentamento? Posso falar, pastor? Pode. Eu sem creio problema. que é instruir. Né? Nós cuidamos instruindo. Eu gosto muito do texto de Tito 2, 3 e 4, que fala. Aqui fala mulheres idosas, mas vamos substituir por experientes, né? Melhor que idosa. Fala, O significado da palavra realmente é essa mesmo. Quanto às mulheres idosas mais experientes, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Eu amo esse texto, porque é justamente a nossa vida de pastor. Fala exatamente, instruir, né? Instruir. Eu creio que no discipulado e que na vida da igreja, nós instruímos. Instruímos em quê? Naquilo que é preciso, porque a Bíblia, ela é a instrução para tudo que nós precisamos. Uhum. É para criar filhos no temor do Senhor, instrui. Quantas vezes nas minhas reuniões eu via alguma circunstância, eu parava e falava, olha, precisamos melhorar nisso. Uhum. Nós somos modelo, vamos criar os nossos filhos assim, vamos fazer o curso de criação de filhos, vamos pegar a apostila, vamos ver, né? Então, assim, até porque também, às vezes, a pessoa ela nem está vendo qual a necessidade daquilo ali no momento, mas você está vendo. Isso. É como uma mãe, né? Uhum. Ela tem que pegar no pé dos filhos para estudar. Então, ele está pensando, gente, por que eu tenho que aprender a fazer fração em matemática ou algo assim? Uhum. Ele não vê sentido. Mas a mãe fala, você vai aprender, você vai sentar, você vai estudar. É claro que depois, né, lá na frente, tudo aquilo que ele está fazendo, né, vai ter uma utilidade para ele, né? Uhum. E eu penso que isso aplica também ali nessa questão de instruir. É instruir. Né? Mas é muito importante também deixar claro, né, essa questão da instrução. Eu acho que está muito ligado ao fazer mesmo. Você falou essa questão de mãe, né? Uhum. Às vezes tem que instruir a ser mãe, a ser esposa. Uhum. Né? Como é que é seu caso, Dalva? Pastor, essa pergunta da senhora, eu quero ler só o texto aqui antes, que em João 17 fala que a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se a vida eterna é esta, eu como discipuladora, eu preciso ser a pessoa que gera no outro fome e sede para conhecer esse Deus. Porque se eu vou ter a vida eterna para conhecê-lo, eu preciso começar logo a conhecer esse Deus o quanto antes e que isso possa mudar a minha vida. Porque eu acho que fome e sede foi uma coisa que eu fui despertada na minha vida cristã. Olha, eu considero isso aí um segredo. Porque não é fácil. Não é fácil. Despertar fome nos outros Não é algo fácil. muito complicado. E é poderoso. Porque nem todo mundo tem fome, né? Mas a senhora conseguiu despertar fome e sede em mim. Não. Eu me lembro que nas reuniões de discipulado, no início, eu saía da reunião de discipulado com um desejo de ler mais livros, de ler a Bíblia, De orar. de conhecer a Deus, de orar. Então, eu acho que quando a senhora falava, eu tirei um tempo com Deus falou comigo, eu ficava pensando, Deus precisa falar comigo. Então, despertava em mim um desejo pelo Senhor. Isso me levou a crescer. Eu penso que isso acontece mesmo. Mas a pessoa que está recebendo, ela precisa aprender a dominar a sua vontade. Sim. É igual o filho que eu falei. Ele não quer estudar, ele não quer fazer a tarefa. Mas a mãe fala, não, você vai fazer. Mas para ele fazer, ele também tem que
vencer a preguiça, Uhum. vencer a vontade de ligar a televisão, de Sim. sair, fazer outra coisa. Quer dizer, ele tem que vencer a vontade própria e às vezes até desagradar a si mesmo. Não fazer o que quer. E falar assim, gente, eu vou fazer. É. Não, ela fez ou ele fez, então eu vou fazer. É verdade. Eu me lembro uma vez que eu ouvi uma palavra sobre Daniel, Uhum. o profeta Daniel, e nessa palavra o pastor mencionou ali que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu não sabia desse detalhe, né? Sabia que ele orava. E eu falei, olha, se ele orava, eu vou orar também. Por que não? Uhum. Mas eu creio que isso já foi movido pelo Espírito. E é claro que eu tive que começar a dominar a minha vontade. Orar 3 vezes ao dia não é tão simples. Não. Mas eu decidi orar 1 hora cada vez. Que no total seria 3 horas. 3 horas. Mas a minha vida espiritual deu um salto. É claro que naquela época eu estava desempregada. Então, Dava pra fazer isso. Pequeno detalhe. então eu tinha tempo. Eu falei, não, eu tenho tempo, eu vou fazer isso. E eu fiz, mas eu fui guiada por Deus. Mas alguém foi, né? Ali o start, né? Que começou, que me desafiou, que me inspirou. É. Então eu acho que isso é muito importante também, mas eu acho que depende mais da pessoa, É verdade. ou do discípulo, ou de quem está sendo apacentado, É verdade. para ele ir, comer, fazer e Porque aplicar. tem muitas pessoas que teriam o tempo que a senhora tinha Não faz, né? Ah, e não não, fazia. não faziam. Eu quero testificar, né? Isso que a Dalva falou. Só para concluir, no final desse ano que eu falei aqui, eu me casei, viu? Uau, Uau, tá ei, Às 3 horas o que da vai manhã. ter de Foi mulher milagre agora atrás de orando. milagre. E Mas eu não solteiros estava aí, orando para please. casar. Sim. Eu não estava orando para casar. Uhum. Claro que eu queria casar, eu era solteira. Mas eu não era esse o alvo. Eu queria realmente aquilo que Daniel tinha. Então, eu fui movida por Deus. Mas Deus tinha para mim Uhum. um casamento. Amém. Deus estava Ministério. gerando, E né? através do casamento também um ministério, né? É. Então, eu quero testificar isso que a Dalva está falando, que aconteceu muitas vezes comigo, pastora Márcia, da gente estar em reunião, e a nossa reunião é muito extensa, né? Às vezes a gente começa cedo, vai até de tarde, e às vezes você sai daqui até cansado mesmo, porque tem todo no computador, mas é impressionante como, assim, eu sempre tive muita sede, né, de receber. Eu ando com a pastora Márcia há mais de 30 anos, sendo do lado direito dela em todas as reuniões, porque eu tenho esse coração para receber. Pastora, mas em muitas vezes, posso falar assim que quase 90%, eu saio da sua reunião com vontade de orar. Ai, que bom. Por quê? Porque eu creio nessa transferência de coração e de unção. Então, a fome que você tem, você não está aqui falando que é para orar, mas passa. Né? Então, eu acho que é muito precioso isso, nós tivermos o entendimento do que nós estamos fazendo. Que o discipulado é mais poderoso do que você imagina. Você está marcando a vida daquelas mulheres, você está ali ensinando, mesmo sem ter a pretensão de ensinar. Eu creio mesmo que o apacentar envolve essa parte do alimentar, mas aí quando você come, você também desperta desejo nos outros. de comer. Exatamente. Vocês já viram aquelas propagandas de pizza? Como é que eles fazem Aquele queijo. propaganda de pizza? Ele não mostra a caixa, ele não fala da pizza. Não. Ele, na verdade, pega a pizza, E puxa com aquele puxa queijo. e aquele queijo vai desfiando assim. É. A hora que você vê aquela É imagem, o que acontece? Fome. Muita Dá fome. vontade de comer pizza. Me lembrei Então, do... isso também acontece na questão espiritual, né? Você fala, gente, eu estava lendo, Deus falou tanto comigo na palavra, então a pessoa vai falar assim, gente, mas eu vou ler também, quem sabe Deus não fala comigo. Estou me lembrando do discipulado de Elias e Eliseu. E falar isso agora mesmo. Estou me lembrando do discipulado de Elias e Eliseu. Interessante, por que Eliseu queria tanto estar junto com Elias? Porque Elias fluía. Porque Elias, ele se movia em Deus. Ele sabia, ele reconhecia a posição dele, sabe? E ali houve todo um... Eu penso que Eliseu falou assim, gente, eu vou fluir igual ele... Penso que Eliseu falou, eu vou fluir igual Elias. Não, É porque isso. que Eliseu queria porção dobrada. Dobrada, Ele nossa. não era Nada bobo, dele. não. Acho que eu nem fui tão longe. Ele foi além, ele queria É. algo assim, maior. Porque o que ele viu era poderoso demais. É. Eu creio realmente que Deus usa pessoas para despertar outros para aquilo que Deus tem. Uhum. Porque não é, às vezes, o mesmo ministério, a mesma proporção. Sim. É verdade. Deus já queria levantar Eliseu porque foi Deus que falou. Uhum. Não Mas foi Deus usou o que falou. discipulado. Não foi Elias que escolheu Eliseu. É verdade. Foi É Deus que verdade. falou. Vai lá e unge Eliseu
para ser É. profeta. Sim. Então, Deus já havia escolhido Eliseu. E Deus usou Elias para despertar nele o desejo por uma porção maior, porque Deus já iria fazer isso. Uhum. Nosso ministério tem muito isso, né? A gente aponta muito para a geração seguinte, né? É isso. Falando de crianças. Porque eu realmente creio, Deus quer usar essa geração Amém. de crianças. E eu creio que essa geração de crianças está falando de uma geração que começou ali no ano 2000, nesse século 21. Uhum. E que abrange aqui um grande número de pessoas, né? Uhum. Com uma unção específica. Eu creio. E a unção específica é para pisar a cabeça do diabo. Amém. Eu creio que a geração de Josué, pastora Márcia, porque Josué também desejou o que Moisés tinha, né? A Bíblia fala que Moisés entrava para a tenda e as pessoas ficavam na porta ali das suas tendas de longe, mas Josué não, ele ia para a porta. Ele ficava pertinho, porque ele queria ter o que Moisés tinha. E entrou na terra prometida, que era promessa para Moisés. Agora, uma coisa interessante também, né? Falando desse apacentamento, que vocês estão mencionando aqui já, outros grandes homens de Deus, mas amém. Mas Deus falou diretamente com Moisés, mas não falou diretamente com Josué. É verdade. Deus falou com Moisés, falou, vai lá e unge Josué. É verdade. O mesmo que foi com Elias e Eliseu. Mesmo. Deus E Josué reconheceu que Moisés era homem de Deus. Tanto que no livro de Josué fala mais de 10 vezes. Josué fez conforme Moisés havia Deus instruído. amado. Josué fez conforme estava escrito por É Moisés. verdade. Tamanha era a influência, O reconhecimento. o reconhecimento. Verdade. Então houve de fato uma transferência ali, né? Mas houve Esse também um relacionamento. coração submisso, né, pastora? Porque Claro. Deus podia ter falado, Moisés falava, Josué falava, não, mas você vê no coração submisso em seguir direções. Mas tem uma coisa que a senhora sempre falou que é verdadeiro demais. Eu só recebo a unção de quem eu honro. É verdade. Eu É só, bíblico é isso, bíblico. né? Não? Não tem como eu receber algo se eu não reconheço a unção que está sobre a outra pessoa, se eu não honro, se eu não quero estar debaixo. Porque algumas mulheres, pastora, elas às vezes querem ter uma posição. Eu quero estar no discipulado, eu quero ter um título de discipuladora, de líder, mas eu não quero, não quero aprender com a outra pessoa, eu quero fazer do meu jeito. Ou Então, às vezes até aprende, mas depois ela acha que já sabe, que já não precisa sabe. mais. E tem umas que acham até Exatamente. que faz melhor do que você. Você sabe Aí que é o o que é problema. mais perigoso para nós? Não é as trevas, é a luz. Traduz isso aí, pastor. Porque quando A senhora você viu que fez um gosta silêncio da aqui. É. luz, não, quando você gosta da luz no sentido de holofote, sim, Ah, tá. você quer ser visto. sim. E aí aquela luz, às vezes, te embriaga, ofusca a sua visão. É verdade. Aí você não enxerga mais os irmãos, você não enxerga mais a liderança, você não enxerga nem Cristo. É verdade. Você fica embriagado pela luz. É verdade. Então, muitas pessoas, às vezes, têm uma postura errada. É. Quando assumem uma posição de liderança, falam, não, agora eu vou ensinar vocês. Uhum. Não, ó, esquece o que você aprendeu. Agora, quer dizer, isso não é bom. Isso não é o Espírito de Cristo. Verdade. Verdade. Porque Jesus não fez isso com João Batista. Uhum. É Ó, verdade. João Batista passou, agora É verdade. vocês vão ver o que é a luz. Não, ao contrário. Jesus chega e ele começa a citar a mensagem de João Batista. Ele usou o esboço de João Batista. Ele mesmo fala, o machado é posto, né, na raiz. É. E ele começa a citar as mesmas frases, porque era algo que vinha de Deus, não era humano. Uhum. Então é muito importante a gente aprender essa questão do apacentamento. Você comeu, você também passa a mesma comida. É. Não ter constrangimento de falar o que você recebeu. E nem desvaloriza o que você recebeu de outros, né, pastora? Um dia eu estava num discipulado e uma irmã falou assim, a discipuladora anterior havia mudado e ela estava sumindo. E uma das líderes falou assim, não, porque a discipuladora tal, ela ensinou isso. Aí a discipuladora nova falou, eis que Moisés, meu servo, é morto.
Tipo assim, nada do que Moisés ensinou tá valendo, agora só cada eu. um usa a palavra como quer. Ok, eu creio que existe mesmo tempo de encerrar algumas coisas. Mas quando diz respeito ao que nós estamos falando aqui, de um relacionamento, de passar um para os outros, eu acho que é muito importante você honrar fontes. Isso. Agora, se tem coisas ali que estão erradas na prática e que precisam ser corrigidas, ok. Mas tudo pode ser feito também com muito bom senso, Claro. né? Isso. Com muito respeito. Vocês já perceberam o tanto que a gente tem a tendência, depois que a gente se torna mãe, de Repetir. parecer com as nossas mães? Repetir as Às práticas. vezes você se pega assim, falando com seu filho igual sua mãe falava com você. Exatamente. Né? É. E é algo que você recebeu e nem percebeu. É. Não é? É Às vezes você espontâneo usa a isso. mesma frase Verdade. falando. Mas em muitos aspectos é bom. Isso não é bom, ruim. gente. Eu penso que isso acontece também nesse relacionamento, né? Que a gente tem de apacentar outras mulheres. Ok, mas vamos avançar aqui para a gente falar um pouquinho mais? Uhum. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um pequeno intervalo, tá certo? E espero que você esteja gostando aí do nosso bate-papo, ok? A gente tem muita coisa para compartilhar e é muito bom falar desse assunto, mulheres que apacentam outras mulheres. A gente vai dar um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho, tá bom? Até lá. Bem, voltamos aqui no nosso programa com o tema falando sobre mulheres que apacentam mulheres. O nosso alvo hoje é falar de apacentamento, ok? Porque é algo muito importante que envolve todo o rebanho, toda a igreja, envolve mulheres, homens, jovens, crianças, e isso faz parte da edificação da igreja. Por isso é tão empolgante. Colocar aqui, então, 4 pastoras para falar desse assunto, a gente tem muita coisa para compartilhar com você, ok? Mas hoje nós estamos falando de uma maneira bem específica a respeito de apacentar mulheres. Mas eu quero acrescentar também aqui nesse bloco o apacentamento de crianças, ok? Então a gente vai falar daqui a pouquinho já sobre esse rebanho tão precioso.
Mas eu gostaria de perguntar aqui para vocês sobre a importância de apacentar mulheres. Porque nós sabemos que todo apacentamento é importante. Mas no caso específico de mulher, Valéria, né, por que é tão importante o apacentamento de mulheres na igreja? E como que isso acontece na prática, esse trabalho? Pastora, primeiro, o bastão da fé chegou até mim e a senhora. É importante nós cooperarmos. O trabalho de evangelismo da igreja é feito por todos. E quando se trata de mulher, é muito bom, porque, primeiro, a característica da mulher, a mulher é muito sensível. E a mulher, você já viu que mulher gosta muito de orar? É? Que bom. Mulher gosta de orar, porque mulher, pastor, ela depende Normalmente muito. as mulheres na igreja oram mesmo. Elas né? oram. Tem essa característica. Eu não, graças a Deus, eu não estive em muitas igrejas, mas desde a igreja de Cristo e também aqui na Videira, eu percebo que as mulheres, você chama para orar, elas oram. Mulher gosta de verdade. servir. É verdade. Mulher é muito, assim, dada, ela é muito disponível. Então, assim, Mulher eu percebo. empolgada com a igreja, né, Empolgada Valéria? com a igreja, isso é muito bom. Mulher gosta de relacionar, mulher gosta de ensinar e Gosta também de liderar. gosta de liderar. Agora, na Igreja Videiras tem uma coisa que é de Deus demais, é o tal da mulher liderar criança. Porque É ela um dom tem esse que Deus dom nos deu, uma e essa habilidade que Deus nos iniciativa. deu, né? Então é bom, porque ali na casa dela, né, o marido ali, às vezes, ele lidera a célula, ou ele discipula, e ela lidera crianças, ela também exerce a Mas liderança as crianças, elas são, na verdade, o melhor grupo para liderar. dela. O melhor. O que você quer num grupo de liderados? Pessoas que obedecem, que respondem, que creem. têm fome, que você manda repetir, eles repetem. Que você convida, ele vai. Você convida, ele vai. Você faz comunhão, eles comem, diverte. E criança é assim. É verdade. É por isso que o Senhor falou que nós temos que ser como criança, É né? verdade. Mas vamos voltar falando de mulher. Ah. Então, o apacentamento das mulheres, né? Sim. Ele realmente é importante, né, Valéria? Muito, muito Porque importante. a mulher, ela tem muito potencial, mas que precisa Ser trabalhado. ser trabalhado, Ser né? trabalhado, É ser verdade. ali lapidado. Mulher é uma joia, Eu acho precisa que- ser lapidada. Não dá para deixar, assim, por conta de cada mulher fazer o que quer e escolher. Porque não funciona assim. Não. Na obra de Deus, nós precisamos ali estar sendo conduzidos, né, para um propósito. Como a família, né, pastora? Eu acho Sim. que o apacentamento da mulher na igreja, ela é como a família. O que a mãe, ela faz com as filhas? Ela ensina, ela ajuda, ela traz a filha para perto, para Todos os filhos, né? não é mais assim em relação às mulheres. Uhum. Porque uma mulher, ela não vai aprender com o pai. Ela não É. vai aprender com o marido. É verdade. Ela vai aprender com a Entendi. mulher, A filha aprende a ser mulher com a mãe. com a mãe. Da mesma isso maneira que o mesmo. filho aprende a ser homem Exatamente. com o pai, né? E eu acho que a igreja tem esse papel. As mulheres vão aprender muita coisa com outras mulheres. E não com o marido ou com os Isso pastores. É verdade, E Marília. hoje, a pastora Valéria falando da sede, né? Isso é tão visível na nossa realidade, você vê pelas conferências, né, pastora Márcia? É. Que a nossa conferência, 7.000 mulheres, era um alvo tão grande, com 3 meses de antecedência, já tinha encerrado as inscrições. Eu não acho que isso é natural. Eu penso que isso é algo realmente espiritual, que é um tempo que Deus está atraindo o coração dessas mulheres para aquilo que Ele quer fazer. Amém. Né? Olha, falando desse apacentamento, né, de mulheres, como que é importante apacentar mulheres na igreja? Você sabe que eu vejo hoje um grande problema, que é a desconexão das mulheres com o resto do corpo. É. Porque o ministério com mulheres, ele acaba crescendo, expandindo e tendo uma certa expressão na igreja. Uhum. Às vezes até grupos de oração, como a Valéria falou, mulheres gostam de orar, ou às vezes até células. Uhum. As igrejas em células que têm ali redes de mulheres, as células crescem, né? Elas multiplicam, então, às vezes com mais rapidez. Mas acontece que a mulher precisa aprender que ela foi criada para ser auxiliadora. Amém. Uhum. Então, ela precisa participar da vida da igreja como um todo e não ficar preocupada em ter o ministério dela. É o Exatamente. ministério de mulheres. Porque nós ouvimos muito essa expressão, mas com uma motivação que eu acho que é errada. É. Porque às vezes tem o trabalho com as mulheres,
mas não está se importando, às vezes, em auxiliar o marido. Às vezes não está se preocupando também em ofertar, não está preocupada ali em levantar líderes para a igreja e não para si, para o seu ministério. Também, às vezes, não se preocupa com o próprio rebanho de crianças. Sim. Porque quando nós falamos de mulheres que vão apacentar crianças, muitas não querem. Sim. Então, às vezes, esse trabalho com mulheres é centrado nelas. É delas e para elas. E eu acho que isso está errado. Sim. Eu acho que precisa ser algo que envolve todo o corpo. Então, nós estamos aqui para servir ao corpo, Amém. ao reino. Amém. Se é para abençoar crianças, nós abençoamos. Se é para auxiliar o marido, nós auxiliamos. Se é para trabalhar com as jovens e guardá-las em oração, instruir, nós também fazemos. Eu acho que isso é algo muito maior, que precisa ser prático na vida da igreja. Eu creio, Mulheres que- pastora, eu creio só um pouquinho, que isso é tão possível na nossa visão como igreja, porque nós nos separamos, né? Ontem eu até estava dando uma aula no CTL falando sobre isso. Não era difícil para mim, há 20 e tantos anos atrás, quando o Nau liderava a célula, chegava as crianças, eu me via como mãe daquela família. Quer dizer, numa célula, o líder é o pai, a figura de pai. E a mãe é a esposa do líder. Então, eu logo apacentava aquelas crianças, levava elas, ensinava, voltava, comia junto, servia durante a semana, ligava para as mulheres, apacentava, ajudava, né, a apacentar para o batismo, para os encontros. Então, não é separado. Né? Então, hoje nós precisamos trazer à luz isso. É super prático a nossa visão. Ao mesmo tempo que eu sou esposa do líder, eu sou mãe daquela célula, e eu guardo cada um em oração, alimento, né, com a palavra de Deus. É verdade. As mulheres, elas é uma parte do corpo muito importante para a igreja. E as mulheres, elas são uma bênção para a igreja, mas precisam saber a sua função de uma maneira correta, porque senão torna isso que eu falei, um ministério à parte, isolado. Né? Eu não creio que isso é bênção nem é o propósito de Deus. Agora, nós vamos ter, né, uma conferência para mulheres, e nesta conferência nós vamos falar exatamente desse tema, mulheres que apacentam. E a gente quer compartilhar experiências, ministrar a palavra, ensinar também. Né? E eu queria falar um pouco mais desse assunto, até para a gente já despertar a fome, o interesse de muitas mulheres para participarem, seja presencial ou online, porque o apacentamento no corpo, por parte da mulher, ela não é apenas para outras mulheres. No nosso caso, como igreja, envolve também apacentar crianças. E eu quero lembrar aqui uma palavra que Jesus disse para Pedro. Porque quando Jesus ressuscitou e foi conversar com Pedro, ele disse para Pedro apacentar as ovelhas e também os cordeiros. Isso. Quando fala de cordeiro, está falando dos pequenos, né? Os filhotes. E isso inclui as crianças, porque demonstra o cuidado de Deus. Os adultos precisam do cuidado, mas as crianças também precisam de apacentamento. Então, eu queria falar sobre isso aqui. Por quê? Por que a criança precisa de apacentamento? Como? Como que se aplica às crianças, Valéria? Pastora, criança precisa nascer de novo. Ah, bom. Já começamos aqui em questão teológica, né? Não, Vamos mas... lá, explica isso aí pra gente. Não, a criança, nós precisamos levar a criança a conhecer a Cristo, Sim. como nós conhecemos a Cristo. E Cristo quer se manifestar a elas, né? A palavra do Senhor, já que a senhora falou para ir para a teologia, a palavra do Senhor diz que todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. Esse todos não excluiu nenhuma faixa etária. Obviamente que a maneira de você evangelizar, de pregar o evangelho para uma criança é diferente para um adulto, mas a mensagem é a mesma. É verdade. Então, E a palavra apacentar fala, pastora, né? Que é alimentar, um dos significados. Se eu preciso alimentar a comida vida certa. espiritual para o adulto, eu também preciso alimentar a criança. É. Lógico, com a comida isso. certa. A pastora Marília Né? falou É o- aqui
Queria dar um exemplo. Deixa eu só concluir. Sim. É muita coisa É para muita falar. coisa, muita coisa. Passa a bola aqui. Quando a gente serve uma comida, a senhora cita muito o exemplo do bife, né? É. Eu vou dar um bife para um adulto. Para uma criança, eu posso servir um bife? Posso, só que cortado. Então, acho Normalmente que as mães fazem isso, né? Você Sim. vai lá, corta, tamanho menor. para a criança pra ela conseguir comer. Então, acho que a vida Mas a espiritual, comida é a mesma, né? o apacentamento para a criança é da mesma forma. Eu alimento o adulto, a criança com o mesmo alimento. Só a forma que muda. É verdade. Isso que a Valéria falou, de levar Cristo para as crianças. Então, nós temos hoje o amado coração. Então, o amado coração, ele conquistou o coração das crianças. Né? Porque elas amam o amado coração, porque elas se identificam com ele, com a história dele. Então, o amado coração foi alguém que desobedeceu, teve consequência. Mas é claro que o amor de Deus por ele não mudou. Aí depois ele é restaurado. Então ela se identifica, porque é a história do homem, né? Isso. Então a forma que nós levamos o evangelho, como você disse, né, Valéria? É de uma maneira diferenciada, mas é necessária. É totalmente necessário. Sim, conclui que você estava O exemplo falando. que a pastora Marília deu, me lembro demais quando a gente começou, quando eu comecei a frequentar a célula. Eu cheguei numa casa onde os anfitriões me receberam, eu estava grávida e tinha uma outra criança pequena. E eu fiquei pensando assim, gente, será que o meu filho não vai atrapalhar? Aí eu tive aquela preocupação. Meu filho era muito tranquilo, era uma criança tranquila. Mas lá já tinha outras crianças que não eram. Eu lembro que os pais deixavam e não levavam. Mas eu penso que esse não é o plano de Deus. Quando você convida uma família para ir na sua casa, quando você abre a porta da sua casa, você não se prepara apenas para receber os adultos e fecha a porta para as crianças. Eu penso que assim é na casa de Deus. Né? Se todos pecaram e precisam dessa vida de Deus, inclui os pais, os jovens e as crianças. As crianças fazem parte da família de Deus. Faz parte da família. Marília, fala um pouco pra gente aí sobre essa importância de apacentar crianças, porque você tem muita criança, né? Tem, graças a Deus. Aqui na Videira Bueno nós temos mais de 5.000 crianças. A Deus. Quase 5.500 já. E a pastora Marília está aqui apacentando e cuidando, né, desse rebanho tão Graças precioso. a Deus. Pastor, eu acho necessário. Nós vivemos um tempo de tantos perigos, né? As crianças são vulneráveis, elas são dependentes. Então, hoje as crianças elas são facilmente levadas, né, por toda sorte de doutrina na escola, através ali de uma ideologia. Não dá para entrar, pôr as crianças, seus filhos para dentro e fechar a porta da casa. Nós não estamos querendo nenhum pai está criando um filho numa redoma, ali numa bolha. Eles são expostos a perigos 24 horas. Através de internet, de um amigo na escola, até de um professor, né? Sim, então, nós então precisamos hoje entender essa necessidade. Então, como que eu faço? Eu apacento, conduzindo ela para um caminho, dizendo, este é o caminho. Aleluia. É o que a Bíblia fala. Ensina a criança o caminho. Porque aquela 100ª ovelha de Mateus, ali 18, quando a Bíblia fala, aquela 100ª ovelha estava perdida. Aquele pastor com as 99, ele poderia ter falado, gente, tá bom demais, né? 99 é muito bom. Eu não acho que ela se perdeu porque ela quis, né? Porque ela era rebelde, exatamente. Algo assim. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Ou ela não percebeu que o rebanho foi e ela ficou. O que acontece muito com criança, né? Isso. Mas de alguma maneira houve ali um desvio. E foi necessário, né, o pastor ir atrás. deixar e ir atrás. Né? Então, esse é o nosso papel hoje. Deus tem nos entregue uma geração de crianças, pastora Márcia, para cuidar. E às vezes que os pais não estão nem aí para elas, não estão se preocupados com o que elas estão vendo, com o que elas estão se alimentando, mas o Senhor tem nos dado um coração de mães para alimentar a criança, para dizer, este é o caminho, andai por ele. Agora, isso que você está falando é muito sério, né, Marília? Porque é necessário ter uma parceria. Eu penso que a escola cristã, que realmente se diz cristã e que tem como base Cristo, né, os princípios da palavra, ela é uma parceira daquela família que também é cristã, que crê em Cristo. E os dois precisam trabalhar juntos, no sentido de que o que a criança ouve em casa, ela também vai ouvir na escola. E um completa o outro. E na igreja não é diferente, porque a igreja ela também vai ser uma parceira com as famílias para evangelizar e para alimentar essas crianças. Agora,
será que não falta, Dalva, uma compreensão maior por parte dos pais dessa parceria? Porque eu acho que existe muito um delegar. Então, a igreja vai pregar o evangelho para as crianças, a igreja vai ensinar a Bíblia para o meu filho, e eu mesmo não vou participar do processo. Eu não tenho responsabilidade, né? Porque eu acho que existem os dois lados. É. Mas família e igreja precisam fazer o mesmo caminho, né? De Sim. ensinar, de mostrar Sim. Cristo para a criança. Como que você vê essa parceria aí? Não tem como ensinar a criança, pastora, em coisas isoladas, ou só um lugar, ou só em outro. A criança, ela aprende como um todo. E eu acho que a maior forma que a criança ela aprende é pelo que ela está vendo, né? É o comportamento dos pais, é a fé dos pais, é a fala dos pais. Não é só aquela questão, senta aqui que eu vou te ensinar uma lição sobre Moisés, sobre Abraão. Tudo é um contexto importante. A igreja, ela prega o evangelho para a criança, mas em casa é o pai que discipula a criança, é a mãe que discipula a criança. E todos os dias eu percebo muito isso no dia a dia lidando com os pais, que às vezes os pais, por causa da correria, eles se isentam e delegam para alguém essa função de levar o seu filho a Cristo. Mas olha, correria, a vida inteira existiu correria. Sempre. Mas hoje Depois que existe você é pai e mãe, essa você entra numa desculpa. corrida, não tem jeito. É verdade. Porque antigamente os pais também trabalhavam muito. Sim. Tinha que plantar, tinha que colher, tinha que fazer a comida, né? As coisas não ia no supermercado comprar pronto. Então a correria existia, claro. Essa questão de administrar o tempo, isso aí é um desafio para todo mundo. Agora, a Bíblia é muito clara sobre como apacentar a criança, porque lá em Deuteronômio 6, Deus dá ali o método. Então ele fala, ensina como? Andando pelo caminho. Exatamente. Ao andar. Mas Isso. hoje é melhor você pagar uma van para levar seu filho na escola e buscar. Porque você não quer mais andar no caminho com ele. Sim. Qual que é o argumento? O trânsito, etc, o Sim. trabalho. Bem, pode ser qualquer o argumento que seja. Contudo, você está abrindo mão do método de Deus. Sim. Não é verdade? A Bíblia fala também, coloca nos umbrais da sua casa. Então, a Bíblia está falando de você usar algo visível diante dos olhos da criança. Isso. Porque a criança aprende com imagem. Uhum. Então, quando ela olha um desenho animado, ela já associa aquele desenho com o significado. Não é verdade? Então, ela vê um personagem, o Scooby-Doo, que é um desenho antigo, mas que é também atual, uma nova versão. Ele tem uma característica. É um cachorro que tem medo, mas que também tem toda uma história envolvida ali, né? De espionagem, etc. Aventureiro. A criança, ela associa a imagem com o ensino. E Deus já lança mão disso lá em Deuteronômio 6, não é, Valéria? Sim. Então, se você vai Exatamente. ensinar a criança, o pai, ou na casa dessa criança, Isso, deveria tem que ter ter. alguma coisa. Isso. Eu me lembro que na minha infância, até hoje eu lembro, na minha casa, na sala de visita, tinha um quadro de Moisés abrindo o Mar Vermelho. Então, a hora que eu entrava na sala, ele já estava na minha frente. Ixi. E por tinha isso do que ela abre outro o mar. lado um quadro de um pastor pegando uma ovelha numa montanha, que era a parábola do pastor da centésima ovelha. Mas você sabe por que eu lembro disso até hoje? Porque Marcou. foi uma imagem. Marcou. Só estou dando um exemplo. Então, eu acho que nós, que somos pais e também que somos pastores, precisamos apenas seguir o que a Bíblia ensina sobre apacentar criança. Nós pregamos o plano de salvação para a criança, mas nós mostramos para ela 5 corações, que tem 5 imagens, em que ela aprende sobre o amor de Deus, sobre o pecado, sobre a cruz que Jesus morreu por ela, sobre receber e ser salvo. E ela aprende. 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 É interessante porque levou 2000 anos para que as pessoas pudessem reconhecer que elas precisavam de um Salvador.
até que Deus diz, chegou a plenitude do tempo, ou seja, o Exatamente. tempo certo. Agora as pessoas estão prontas. E aí ele trouxe o seu filho. Uhum. Como que as pessoas demoram para aprender, hein? Que coisa. E essa clareza de que elas precisam, pastora. A criança aprende mais rápido que o adulto, né? Ela tem a absorção mais rápida e ela precisa saber da verdade completa. A que a senhora falou dos 5 corações é uma verdade completa. Eu ouço, não é só que Deus me ama, eu também ouço que eu pequei, eu ouço que Ele morreu por mim e que eu posso recebê-lo. É uma verdade completa. Às vezes Para a vida toda, né, a Dalva? salvação ela não é dita completa para a criança, por isso que ela não recebe. A grande verdade é que elas vão aprender de qualquer jeito. A questão é, elas vão aprender o quê? Né? O que elas vão aprender? Quando eu delego, eu não posso me responsabilizar pelo que os outros vão Pelo ensinar. resultado, né? Agora, eu como pai, eu vou, então, ensinar o que a Bíblia diz. É verdade. Uma das coisas mais Esse apacentamento didáticas, de crianças é algo muito importante. Queria que você também falasse, Valéria. uma das Esse coisas, apacentamento, que você já completa aí no Sim. que você vai dizer. Você acha que esse apacentamento que nós estamos falando aqui, bíblico, para crianças, ele também acontece na escola cristã? certamente. Hoje nós tivemos um exemplo aqui que a senhora contou recentemente, que a sua neta contou uma história completa Uma história bíblica. Uma história bíblica completa, né? E a criança recebeu esse ensino na igreja, recebeu ele na escola, e ela vê todo mundo E chegou contando a em mesma casa e coisa. ela repetiu. Literalmente Início, o ensino. meio e fim. E fim. E outra coisa, uma coisa que ajuda muito no apacentamento de crianças é essa questão da repetição e da validação. Aquilo que a família entrega a criança na igreja, sinal que ela confia, ela entregou o filho dela na mão das líderes para receber o ensino. Entrega na escola cristã e chega em casa, acha bonitinho ela contar a mesma história, isso significa que a criança confia que aquilo é bom para ela. Ela tem um reforço, Um né? reforço. É Isso é verdade. muito Aquilo importante. que é reforçado acaba sendo Ela toma valorizado, como né? verdade. É verdade. Ela toma, a criança, ela precisa dessa segurança, pastora. Uhum. A criança precisa dessa confirmação que aquilo que ela está aprendendo é bom para ela. E ela se sente amada e acolhida. Agora, a escola é muito importante, porque nós passamos ali 5 dias por semana com a criança e nós vamos ensinar para elas, coisas da vida, mas nunca dissociado do Criador. Na verdade, essa é a prática, né, dos judeus até hoje. Então, os judeus, eles praticam isso. Então, na família, na escola e mesmo ali na sinagoga, né, porque eles ainda têm essa prática, eles estão ali fazendo exatamente o que está lá em Deuteronômio 6. Agora, você pode dizer, mas isso é lei. Então, nós não estamos olhando por esse aspecto, nós estamos falando no sentido de método. Isso. Né? A forma de ensinar, de apacentar, Uhum. né? De alimentar e passar ali as verdades sobre Deus, ela funciona. Funciona. Porque eles praticam isso até hoje. Agora, esse apacentamento na igreja, ele é importante para todas as faixas etárias, né? Sim. Então, nós estamos falando hoje do Tem Mulheres que apacentam mulheres e também apacentam crianças. Na opinião de vocês acham que existe uma negligência no apacentamento de crianças por parte da igreja? Às vezes apacenta uma parte do rebanho, mas essa parte ela acaba sendo negligenciada. Por quê? Não se preocupa com o ensino que vai dar, que tipo, qual a dosagem ou como. O que vocês acham sobre isso? Minha preocupação também, pastor, além do que vai ser ensinado, é de quem vai ensinar. Exatamente. Porque quando você coloca uma pessoa inexperiente, um adolescente que não tem ali, né, a realidade, ou seja lá quem for, isso é muito perigoso. Então, acho que nós precisamos ser diligentes, precisamos, além, né, lógico, de saber qual que é o alimento que nós vamos passar, o que nós vamos ensinar, quem está ensinando. É importante você falar isso, né, Marília? Que muitas pessoas às vezes pensam que as células de crianças, as crianças lideram.
ou que os adolescentes lideram. Uhum. Mas na videira, criança não lidera e nem adolescente lidera crianças. Quem lidera as crianças são as mulheres. As mulheres. Porque nós assumimos o apacentamento de crianças. Porque nós cremos e acreditamos que elas precisam ser apacentadas. O ensino com a criança está formando a base, está formando o fundamento ali de um ser. Então, quando você ensina a criança com o ensino fiel à palavra, com o coração, né, temente a Deus, você transfere aquele coração, você está colocando um fundamento que ela vai viver a vida inteira em cima disso. É verdade. Agora, a gente precisa avaliar de uma maneira também até racional. Isso. Porque a infância é o tempo Isso. realmente de desenvolver habilidades. Então, a criança, ela nasce com a capacidade de falar, de andar, só que ela não fala e não anda. Isso. Mas ela, no tempo certo, vai andar, Uhum. vai aprender a falar e vai também aprender a ler, aprender a escrever. Quando uma criança não mostra essas habilidades no tempo certo, os pais já preocupam, não? Uhum. É. Ela tem 3 anos e não fala. Ela tem 5 anos e não anda, Sim. não é não? Agora, por que isso não acontece em relação à questão espiritual da criança? Porque a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:23 que nós somos espírito, alma e corpo. Isso. Uhum. Então, todo ser humano tem um espírito, tem uma alma e tem um corpo. Uhum. Então, nós já nascemos assim. Sim. Então, todas essas 3 áreas da nossa vida precisam ser desenvolvidas. Para ser desenvolvido, eu preciso estimular, não é, Valéria? Sim. Então, às vezes, para a criança andar, eu preciso pegar na mãozinha dela, Uhum. né, ajudar, não é verdade? Em relação ao espírito, é a mesma coisa. Alimentar o espírito, ensinar as coisas espirituais, falar de Jesus para a criança desde pequeno. Acho que um dos Nesse erros- aspecto, não há uma certa negligência, Valéria, por parte da igreja e às vezes até por parte da família, por não estimular a criança em relação às coisas espirituais? Sim, às vezes a família acha que a criança não tem necessidade espiritual. Mas a criança tem necessidade espiritual, ela tem necessidade de ter um conceito correto de Deus. É verdade. Ela tem necessidade de saber que o mal existe. Pastor, a criança sabe que o mal existe, porque a criança ela tem uma percepção espiritual muito aguçada. É verdade. Haja vista que as crianças têm medo de ficar sozinhas no escuro, É às verdade. vezes elas têm o pesadelo, né? Elas não querem ficar sozinhas no quarto. Por quê? Porque existe ali uma batalha espiritual. E a batalha espiritual com crianças é muito grande. Então nós temos que pregar o evangelho para as crianças e falar do amor de Deus por elas, que Deus as protege, que Deus as guarda, que Ele é Pai. Se a criança tem ali o Pai com ela, ela vai entender quem é Deus. É verdade. Não é? Então, essas necessidades espirituais, elas são importantíssimas. E a senhora estava falando que, realmente, existe uma negligência, intencional ou não, em relação a um crescimento espiritual. Por quê? A criança precisa de nascer de novo, mas a criança precisa de alimentar o espírito dela. E como que ela alimenta o espírito dela? Comendo a comida espiritual. Qual que é a arma que nós temos para que essas crianças não se tornem aquilo que está sendo propagado no mundo, que elas serão? A palavra. Uhum. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, Amém. e a verdade vos libertará. Ou seja, uma vez que a criança conhece a palavra, que ela conhece a Cristo, ela vai saber rejeitar Amém. a mentira, Amém. o engano, Uhum. porque ela vai perceber. Uma vez que a criança tem uma experiência com Cristo, porque muitas têm experiências já ali com 4 anos, outras têm com 5, 6, 7. A hora que ela recebe, o Espírito de Deus vai trabalhar Vou nela. falar com ela. E ela vai saber, falou, não, isso eu não quero. Uhum. Percebe o tanto que é poderoso o que Amém. nós temos? Amém. Mas nós precisamos praticar esse apacentamento E a senhora falou, de crianças. pastora, a respeito de negligenciar. Eu acho que hoje as mulheres que apacentam dentro da igreja, ela precisa entender que as outras mulheres precisam sim ser apacentadas. Mas outras mulheres, elas sabem, pelo menos, os princípios, elas sabem orar, elas sabem pegar uma Bíblia, elas sabem ir para a igreja sozinha.
A criança não. É verdade. A criança ela precisa que alguém Conduzir. a conduza, É a verdade. leve, leia a Bíblia para ela. E a Bíblia ainda diz o seguinte: ensina a criança. Por que a Bíblia fala para ensinar a criança? Porque enquanto ela é criança, ela vai receber o ensino. Quando ela crescer, ela vai manifestar o que ela aprendeu. Os Aleluia. frutos, né? É Os verdade. frutos. Poderoso, né? Aí, agora, muitas que não recebem o ensino na infância, o que vai acontecer na fase adulta? Ela recebeu outro ensino que não é a palavra. Ela vai manifestar tudo que ela aprendeu de errado. É Né? verdade. Talvez vai até rejeitar Deus. Eu posso dizer, porque eu me tornei exatamente aquilo que eu fui preparada desde a infância para ser. Aleluia. Que É privilégio. verdade. Glória a Deus. Que bênção. É a argila, né, pastora Márcia? O pastor Luiz sempre fala, né? A argila, quando ela tá molinha ali, você verdade. coloca a forma que você quiser. Depois que verdade. ela endurece, que vem ali o sol, que vem o calor, fica bem mais difícil. Aí você tem que É verdade. desfazer para poder construir de novo. Olha, nós estamos falando aqui desse apacentamento e compartilhamos aqui sobre o apacentamento de mulheres e também de crianças. E a gente quer concluir aqui esse programa, também esse bloco, lembrando você, ou para alguns também, contando para você, que nós teremos uma conferência agora no mês de junho com este tema, Conferência Internacional Mulheres da Vinha, Mulheres que Apacentam. E a gente vai compartilhar muita coisa do que nós falamos aqui. E eu quero deixar aqui o convite para que você participe, seja presencial. Essa conferência vai acontecer aqui no Arena Bueno, em Goiânia. Ou você pode participar também online, ok? E eu tenho certeza, não tenho a mínima dúvida, de que é um tempo de Deus para nós como Amém. mulheres. Amém. Ok? Mas eu quero pedir aqui para cada pastora deixar aqui agora uma palavra para você, para essas mulheres que estão nos ouvindo. E nós teremos aqui 7.000 mulheres. Imagina, 7.000 mulheres reunidas Meu Deus. para invocar o Senhor. Vai ser poderoso. Mas eu quero pedir para que você, Dalva, Valéria, Marília, deixe uma palavra aqui agora para essas mulheres que estão nos assistindo, nos ouvindo, para tocar o seu coração. O que está no seu coração para esta conferência, Dalva? Pastora Márcia, tem muitas coisas no meu coração. Eu vou falar uma delas aqui hoje. Nós vamos falar a respeito do apacentamento de mulheres, de crianças, apacentamento na igreja, né? E Isaías 61 fala que o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para. Então, Ele me ungiu para um propósito. É verdade. Né? O Senhor me ungiu para apacentar. O Senhor me É ungiu verdade. para alimentar outros, para cuidar de outros. Amém, Amém. aleluia. É uma unção específica, né? Unção para. É verdade. Amém. Eu creio também, pastor, esse que a pastora Dalva falou queima muito no meu coração, né? Porque aonde há um povo reunido, a Bíblia diz, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Lá no Salmo 133. E aqui nós vamos ter mulheres com um só propósito. Elas estão vindo aqui para isso. Nós que estamos na organização, recebendo mensagem do mundo inteiro, no Instagram, no WhatsApp. Eu quero uma vaga. É muito lindo ver a fome e a verdade. sede das mulheres. Eu creio que aonde há fome e a sede, o Senhor diz, o Senhor vai saciar, né? Quero deixar uma palavra para você no Salmo 144, 12, que fala que as nossas filhas sejam como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Nesses dias nós seremos lavradas, nesses dias nós seremos lapidadas, porque Deus quer levantar mulheres como colunas nas suas casas, nas suas células, nas suas igrejas, para sustentar o mover de Deus que vai vir sobre nós. Vai ser Amém, poderoso. glória a Deus. Valéria. Pastora, eu tenho muita clareza no meu coração que Deus quer preparar a próxima geração. Eu não tenho dúvida, esse é o tempo, é algo que testifica no meu coração. Essa geração de crianças está no coração de Deus. E eu tenho uma expectativa no meu coração de ser renovada mais ainda no meu encargo e de ser usada por Deus como um canal de preparar essa próxima geração. Essa é a minha expectativa, é o que está no meu coração. Amém, glória a Deus. Bem, eu quero deixar para você uma palavra também. E eu quero dizer, meu esposo sempre fala uma frase: o mundo é das mulheres. Nossa! Mas é claro que essa frase, você também já ouviu, significa que as mulheres estão, né, conquistando espaços, dominando e tudo. Mas eu quero acrescentar algo aqui.
o mundo é das mulheres cheias do Espírito. Amém. Ok? Amém. Porque antes do Senhor vir, nós vamos experimentar um grande mover de Deus, onde as mulheres verdade. estão inseridas nele. Mulheres que realmente entendem o seu papel. Mulheres que entendem o reino de Deus, que não estão aqui preocupadas em conquistar o seu espaço, mas que estão aqui conscientes em manifestar Cristo ao mundo. Sabe, mostrar o amor dele para as pessoas que estão famintas, sedentas, que estão pedindo para ouvir uma palavra. Essas mulheres, realmente, Deus vai usar para esse tempo. Amém. E também para tocar a próxima geração, como você falou, Valéria. Eu creio nisso. Amém. E eu quero concluir falando a última coisa. Nessa conferência, eu vou lançar um livro, vou pedir aqui para trazer para mim a capa do livro, cujo tema é Uma Mulher Feliz. Oh, aleluia. Eu acredito realmente que Deus quer que você seja uma mulher feliz, sabia? Não é apenas um slogan, é algo que está na Bíblia. E eu escrevi esse livro porque eu creio que era um momento que Deus queria falar com cada mulher. Amém. Então, nós podemos sim ser mulheres que apacentam e ser mulheres felizes. Porque mulheres que apacentam são mulheres felizes. É verdade. Amém. É verdade. Amém. Ok, a gente vai encerrar aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais uma edição deste programa Batom e Bate-Papo. Deus abençoe vocês.